Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Plano & Plano. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.planoeplano.com.br, clicando no banner Webcast. Os slides da apresentação estarão disponíveis para download na plataforma de webcast. As informações estão disponíveis em reais e em BR-GAAP e IFRS aplicável à entidade de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, será indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Plano & Plano, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Plano & Plano e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Contamos hoje com a presença dos senhores Rodrigo Von e João Hoppe, respectivamente diretor-presidente e diretor financeiro e de relações com investidores da Plano & Plano. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Von, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. É um prazer conversar com vocês e obrigado pelo interesse na Plano & Plano e pela participação e audiência nesta conferência. Por favor, passar ao slide 5. Temos satisfação em apresentar mais um período com recorde de vendas e mais um capítulo que ilustra nossa jornada de crescimento sustentável. De janeiro a setembro de 2021, registramos os maiores valores de vendas líquidas e receita líquida para um ano na história da companhia, superando pela primeira vez R$ 1 bilhão de venda líquida e crescendo 73% contra o ano anterior. O ROI da companhia nos últimos 12 meses é de 48%, um dos melhores do setor ao considerarmos o resultado das empresas de capital aberto. De julho a setembro de 2021, as vendas líquidas de 1.741 unidades resultaram em um total de R$ 326 milhões em valor geral de vendas, 100% Plano & Plano, o que representa um crescimento de 45% em relação ao VGV do mesmo período do ano anterior. Por sua vez, no mesmo período, a receita líquida cresceu 42,4%, atingindo R$ 328 milhões. O lucro líquido no terceiro trimestre chegou a R$ 40 milhões, obtendo um crescimento de 20% comparado ao mesmo período de 2020, acrescentando uma margem líquida de 12%. Comparando o lucro do terceiro trimestre com o lucro do segundo trimestre de 2021, houve um aumento de 128%. Após um período de pressão na margem bruta, devido ao aumento de preços de material de construção, o trabalho de repasse gradual da inflação de custos nos preços de venda apresentou efeito positivo no terceiro trimestre. Com isso, a margem bruta ajustada subiu 2 pontos percentuais, de 31,6% no segundo trimestre de 2021 para 33,6% no terceiro trimestre de 2021.
A companhia continua trabalhando nesta mesma direção, buscando evolução gradual e progressiva em suas margens. Neste ano, a companhia aumentou também o lançamento de empreendimentos para a classe média, com a criação da linha de produtos Space, que gradualmente aumentará sua participação no mix de vendas. A administração continua confiante que poderá continuar a expandir as operações da companhia de maneira rentável e com riscos controlados. Passo agora a palavra ao João Hope, nosso diretor financeiro, que irá apresentar os destaques operacionais e financeiros. João. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Por gentileza, passem direto ao slide número 7. As vendas líquidas, 100% plano em plano, contratadas nos 9 meses de 2021, atingiram R$1 bilhão, valor que já representa o maior volume de vendas anuais na história da companhia. O comparativo entre os anos 2020 e 2021 mostra um crescimento de 73% no acumulado anual nas vendas. Em 2020, a venda dos 9 primeiros meses atingiu R$590 milhões. No terceiro trimestre, as vendas somaram R$326 milhões, valor 45% superior ao registrado no mesmo período de 2020, quando somou R$224 milhões. Próximo slide, por favor. No terceiro trimestre, houve o lançamento do Space Jardim Botânico, empreendimento que marcou a criação da linha de produtos Space e o aumento de lançamentos da companhia voltados para a classe média. No total, a companhia lançou 5 empreendimentos no terceiro trimestre, totalizando um volume geral de vendas de R$439 milhões e representando aceleração de 24,2% em relação aos R$354 milhões lançados no segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, o volume de lançamentos foi de R$896 milhões em VGV, valor próximo aos R$905 milhões lançados durante o mesmo período do ano anterior. A participação da companhia nos lançamentos dos 9 meses de 2021 foi de 100%. Acabou a passar o slide 9. Em 30 de setembro de 2021, o indicador de VSO dos últimos 12 meses foi de 43%, em linha com os 43,1% medidos em 30 de junho de 2021. Ao comparar com o mesmo período de 2020, houve um aumento de 6 pontos percentuais no VSO em relação aos 37% obtidos em 30 de setembro de 2020, refletindo um bom desempenho comercial e resultando no maior crescimento de vendas em comparação com o estoque. Próximo slide, por favor. Ao final do terceiro TRI de 2021, o estoque de terreno somava 1,2 milhões de metros quadrados, com potencial de venda total de R$10 bilhões. Durante o terceiro TRI de 2021, a companhia adquiriu 3 novos terrenos em São Paulo. O estoque de terrenos está concentrado na região metropolitana de São Paulo, sendo 94% do número de terrenos e 87% do VGV potencial localizados no município de São Paulo. Do custo de aquisição de todo o Land Bank, 13% será pago em caixa antes dos respectivos lançamentos e 97% será pago a prazo, proporcionalmente ao recebimento de caixa referente às vendas efetuadas na chamada permuta financeira. Passem ao slide 12, por favor. A receita líquida da companhia somou R$328 milhões no terceiro TRI de 2021, montante 42,4% superior aos R$230 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. Lembramos que, a despeito das repercussões da Covid-19, durante todo o ano de 2021, bem como em 2020, a construção civil permaneceu ativa, dado que foi considerada atividade essencial. Assim sendo, a receita tem aumentado acompanhando a evolução das obras e as vendas de nosso estoque de lançamentos, obedecendo a norma de reconhecimento de receita pela metodologia do Percentage of Completion, o POC. No acumulado do ano, a receita cresceu 55,5%, de R$626 milhões em 2020 para R$973 milhões em 2021. Próximo slide, por favor. O lucro bruto ajustado do terceiro trimestre atingiu R$110 milhões, um crescimento de 25,2%
ante os 88 milhões de reais registrados no terceiro TRI de 2020 e acompanhando o forte crescimento de vendas no período. Após um período de pressão na margem bruta devido ao aumento de preço de material de construção, o trabalho de repasse gradual da inflação de custos no preço de venda apresentou efeito positivo no terceiro trimestre. Com isso, a margem bruta ajustada subiu 2 pontos percentuais, passando de 31,6% no segundo TRI de 2021 a 33,6% no terceiro TRI de 2021. A companhia continua trabalhando nessa mesma direção, buscando evolução gradual e progressiva de suas margens. Por favor, passar ao slide 14. O crescimento das despesas operacionais nos 9 meses de 2021, comparado aos primeiros 9 meses de 2020, foi inferior ao crescimento da receita líquida. As despesas comerciais passaram de 13,6% da receita no acumulado de 9 meses de 2020 para 12,1% no mesmo período de 2021, enquanto as despesas administrativas passaram de 6,2% da receita no acumulado de 2020 para 5,9% em 2021. As despesas operacionais no terceiro TRI de 2021 apresentaram valores 25,8% superiores ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento se deu principalmente por ajuste de provisão e aumento de headcount. Conforme explicado no relatório do segundo trimestre, houve no segundo trimestre de 2021 gastos pontuais em marketing, propaganda e comunicação, principalmente com o lançamento da campanha Sorteio AP Grátis Plano e Plano, com a inauguração de 5 novas lojas e a reabertura de centrais e retomada dos esforços de investimentos em marketing após a flexibilização do Plano São Paulo da Covid-19. Como era esperado, no terceiro TRI de 2021 começamos a ver uma diluição desses gastos com as vendas do trimestre. Parte desses gastos não se manteve no mesmo patamar, diminuindo sua participação em relação às vendas realizadas, uma vez que essa parcela das ações concentradas no segundo trimestre terá abrangência anual. Quanto às despesas com pessoal, somando a área comercial e administrativa, o crescimento do terceiro TRI de 2021 em relação ao terceiro TRI de 2020 ocorreu por 2 motivos principais. Primeiro, o aumento nas despesas de pessoal proveniente da provisão da participação dos resultados. Em 2020, o provisionamento e o respectivo impacto dessa despesa ocorreu todo em dezembro, enquanto em 2021, a provisão é reconhecida no resultado na proporção de 1/12 ao mês do valor esperado para o ano e representou 7 milhões de reais nos primeiros 9 meses de 2021. Nos dados trimestrais, sem o efeito dessa provisão, o crescimento das despesas de pessoal do terceiro TRI de 2020 para o terceiro TRI de 2021 seria de 13,7%, explicado pelo segundo motivo, que é o aumento de headcount. Com o crescimento acelerado nos lançamentos e nas vendas, houve a necessidade de reforçar a equipe para os novos patamares atingidos até essa data, bem como para atender o crescimento planejado para o futuro próximo. Uma das ações relevantes foi a criação da Planicasa com a equipe de vendas CLT. Essa nova estrutura possui 48 funcionários no final de setembro e o objetivo são, além de aumentar as vendas, direcionar esforços para empreendimentos estratégicos e reduzir custo de aquisição dos clientes. Na linha de serviços prestados, somando comercial e administrativos, as despesas do terceiro TRI de 2021 foram 14,6% menores que no segundo TRI de 2021. Em comparação com o terceiro TRI de 2020, as despesas foram significativamente maiores. Houve uma reclassificação no terceiro TRI de 2020 de 2,6 milhões de reais de serviços relacionados ao IPO, valor esse revertido da despesa para a alocação no patrimônio líquido. O aumento relevante nessa linha ocorreu com a implantação também pelo desenvolvimento de novos sistemas com despesa de cerca de 1 milhão de reais acima do ano anterior. Próximo slide, por favor. O lucro líquido atingiu 40,1 milhões de reais no terceiro TRI de 2020 e 107 milhões de reais no acumulado dos 9 meses. Esses valores são, respectivamente, 19,9% e 30,1% maiores que nos mesmos períodos do ano anterior. No acumulado de 9 meses, em 2021, a companhia está entregando 11,1% de margem líquida, com uma queda basicamente motivada pelo aumento de custos de matéria-prima. A companhia vem gradualmente repassando essa inflação de matéria-prima ao preço de vendas das unidades,
seja em estoque, seja nos lançamentos, buscando recuperar a margem bruta e, consequentemente, a margem líquida. Esse efeito já pode ser percebido no resultado do terceiro trimestre. Comparando o terceiro com o segundo trimestre de 2021, a margem líquida aumentou 6,9 pontos percentuais, passando de 5,3% no segundo TRI para 12,2% no terceiro TRI de 2021. Próximo slide, por favor. No comparativo entre o terceiro trimestre de 2020 e 2021, houve um crescimento de 16% no EBITDA ajustado, de 50,6 milhões de reais para 58,7 milhões de reais. No acumulado de 9 meses, o crescimento foi de 30,6%, passando de 127 milhões de reais em 2020 para 166 milhões de reais no acumulado 2021. Próximo slide, por favor. Em 30 de setembro de 2021, a dívida bruta somava 323 milhões de reais, 13,7% menor que os 375 milhões de reais registrados em 30 de setembro de 2020. Considerando o caixa, equivalente caixa, de 224 milhões de reais, a dívida líquida atingiu 99 milhões de reais ao final do terceiro trimestre. Já a relação dívida líquida sobre patrimônio líquido passou de 0,36 em 30 de setembro de 2020 para 0,30 em 30 de setembro de 2021, basicamente consequência do aumento do patrimônio líquido no período com a geração de lucro nos últimos 12 meses. Próximo slide, por favor. Excluindo o efeito de pagamento de dividendos e recompra de ações, a operação da companhia registrou uma geração de caixa de R$500 milhões no terceiro trimestre de 2021 e 28,5 milhões de reais no acumulado de 9 meses de 2021. Terminamos aqui a nossa exposição e nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Elvis Credendio, BTG Pactual. Boa tarde, Rodrigo, João. Tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre o segmento de média renda, né, que vocês comentaram do Space. Tiveram um lançamento agora no terceiro TRI, o Space Jardim Botânico. Então, se vocês puderem comentar um pouco mais de detalhes, como que foi a performance de vendas desse projeto, quanto que estão conseguindo de margem ali. E, em paralelo, né, se puderem comentar um pouco de estratégia para esse segmento específico, né, quanto que vocês imaginam dentro do mix de lançamento da companhia, quanto que o Space poderia atingir. E a segunda pergunta é com relação às mudanças no Casa Verde e Amarela, né, queria saber se vocês chegaram a avaliar essas mudanças no teto de preços, nos juros do grupo 3, a curva de subsídios, para os produtos da companhia, se vocês estão vendo mudanças relevantes aí na capacidade de recompor preço, margem dos projetos de vocês depois dessas mudanças. É isso. Obrigado. Elvis, boa tarde, obrigado. Em relação ao Space, ele foi o nosso primeiro lançamento depois de algum tempo na classe média-baixa. A performance está basicamente parecida com alguns outros lançamentos nossos. Ela está com uma licitação muito boa e a gente acha que a curva de vendas dele não vai ser muito diferente da curva de vendas que a gente está tendo nos outros empreendimentos. O que a gente olha para frente é que existe até uma readequação da nossa equipe de vendas e o próprio marketing para trazer e tratar esse cliente de uma venda um pouquinho mais alta dentro do nosso contexto na jornada do cliente. Então, para nós, como primeira experiência, está boa, mas a gente acha que ela deve melhorar. Então, eu diria que a performance é boa, mas ainda não é o que a gente busca nessa média renda. A gente sabe que tem melhorias para fazer, como eu falei, na adequação de toda a jornada do cliente, esse perfil um pouquinho diferente. Em termos de estratégia, os Space, esses produtos de classe média-baixa, devem representar até 2023 algo em torno de 20%, alguma coisa acima de 20% dos nossos lançamentos. Então, a gente tem alguma coisa já planejada para 2022, mas basicamente terrenos novos, nós já estamos fazendo projetos e adequando para essa linha. Então, o crescimento mais acelerado, uma presença maior do Space na nossa mix vai ser sentido mais para 2023. Em relação ao Casa Verde e Amarela, dos três pontos que você citou, seja o teto
da renda, seja um meio ponto percentual de mudança e possível mudança na curva de subsídios, o que mais impactou para a gente imediatamente é a mudança de meio ponto percentual na taxa de juros. Isso imediatamente faz com que clientes que a gente não consiga encaixar a prestação dentro da margem que a gente queria, passa a ser viável. Então a gente já vê uma performance um pouco melhor em novembro e parte explicado por essa mudança de meio ponto percentual. Uma ação comercial que a gente está fazendo também é recuperar clientes que recentemente estiveram com a gente com crédito aprovado, mas não estavam encaixando a prestação. A gente está recuperando e refazendo a conta com eles para ver se a gente reencaixa e consegue recuperar essa venda, dado que eles eram clientes interessados nos nossos produtos. Já o teto não afeta tanto, o ticket médio está em torno de R$185 mil, então a gente tem alguns produtos que batiam lá, alguns empreendimentos que tinham alguns produtos que batiam lá no teto, então isso ajuda muito pouco, o efeito é bem menor. Em relação à curva de subsídios, as últimas notícias que a gente tem, essa mudança deve acontecer talvez em março do ano que vem, notícias mais recentes que a gente tem lá de dentro, mas que deve afetar os subsídios para as rendas mais baixas. Então, como nós estamos tratando, o nosso cliente está mais na renda de entre R$4 mil e R$5 mil de renda média, a gente não está enxergando uma grande mudança da curva de subsídios para o nosso tipo de perfil. Tá ótimo, ficou bem claro. Se eu puder fazer só um follow-up em cima do crescimento do Space, né, porque você comentou de atingir 20% em 2023, que entender como que está a questão dos terrenos, né? Se a companhia já tem os terrenos para atingir esses 20% dos lançamentos como o Space, né, em 2023, ou se ainda precisam comprar alguns terrenos daqui para frente, e como que vocês estão vendo o cenário competitivo, né, para terrenos na média renda, dado que a gente está vendo muitos players falando de crescer nesse segmento, né? Vocês acham que a competição tem aumentado aí nos últimos, digamos, meses? É isso. Elvis, os terrenos, a gente tem alguns sim que a gente vai lançar produtos para classe média baixa, mas a gente está já negociando terrenos e fazendo o projeto que a gente fazia eventualmente para classe mais baixa, a gente já está fazendo a nossa viabilidade desses terrenos e mudando para produtos de HMT ou produtos sem restrição de renda, e então serão comprados nossos terrenos. Então a resposta é um mix dos dois. A gente tem alguma coisa já em casa e já está negociando terrenos com viabilidades voltadas para essa linha. E a outra pergunta que você fez foi... A segunda pergunta, você pode repetir? Sobre competição para terrenos na média renda. Claro, a gente está vendo que a competição está muito parecida, ela não está diferente do que ela já era. Como eu falei, a gente está olhando nossos terrenos e mudando a viabilidade e estudando a possibilidade de comprar os terrenos com o produto de média renda, mas a nossa peneira, o processo de compra, a gente analisa mais de 1.000 terrenos em um ano, então a nossa funil de compra ele é bastante grande e a gente tem bastante oportunidade para analisar. A gente acaba comprando 15, 18 terrenos no ano e você pode imaginar que um funil que sai de 1.000 sempre tem oportunidade boa. Então, não nos preocupa, obviamente tem que fazer uma gestão ativa e estar atento, mas não está mais difícil comprar terreno nesse momento. E está tudo dentro desse nosso funil aí de comprar entre 15 e 20 terrenos de um total de 1.000 que a gente analisa por ano. Perfeito. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem do Webcash, do investidor Luiz Coutaca. Boa tarde e parabéns pelos resultados. Poderiam comentar sobre a evolução do último programa de recompra de ações? E há expectativas de distribuição de dividendos intercalares? Luiz, obrigado pela pergunta. O programa de recompra de ações nós aprovamos em setembro, já divulgamos, inclusive, no filing de ontem, anteontem, na CVM do artigo 11 da resolução 44,
que a companhia já adquiriu 1,5 milhão de ações, então já é um dado público, isso representa 0,7% do total de ações da empresa. Nós estávamos nos últimos 16 dias em quiet period, então a empresa parou de atuar na recompra de ações e ela está livre a partir de hoje. O que eu posso dizer é que nós temos uma permissão de recompra de até 6 milhões de ações, então é com grande probabilidade que a gente volte no programa de recompra. E a gente dá o disclosure disso todo dia 10 do mês, junto com as outras informações arquivadas do artigo 11 da Resolução 44. Em relação a dividendos, nós tivemos este ano que passou uma distribuição de 40 milhões de reais de dividendos, isso dá um payout ratio basicamente um pouco acima do mínimo exigido. O nosso lucro líquido foi 132 milhões de reais e a gente distribuiu 40. Olhando para frente, a probabilidade é que a gente faça a distribuição de dividendos só no fechamento do ano, ou seja, após a aprovação em AGO do ano que vem, em abril do ano que vem, de uma distribuição também próxima do mínimo obrigatório. Nós estamos aí com uma relação dívida líquida sobre patrimônio líquido bastante saudável, estamos em 0,30 nessa relação. Só para pôr num contexto, há 1 ano e meio atrás essa relação era 0,9, ou seja, a gente já está numa situação de dívida líquida sobre patrimônio líquido muito mais saudável e a gente já declarou como objetivo chegar em 0,2. Então, olhando o momento de volatilidade e a importância de ter caixa disponível, a gente acha que provavelmente o dividendo vai ser distribuído depois da Assembleia do ano que vem, e não será uma distribuição extraordinária, e deve ser algo próximo do mínimo obrigatório, e a partir daí a política vai ser todo o excesso de caixa. O que é excesso de caixa? Tudo que a gente não vai usar na operação, nós temos como filosofia não deixar aqui dentro da empresa e ser distribuído para o acionista fazer o melhor uso possível do dinheiro. Então, por enquanto, a política é essa. Obrigado, Luiz. Obrigada. Próxima pergunta, também do webcast, vem de André Santana. Houve evolução do preço médio de venda dos empreendimentos? Qual a perspectiva de preço para os próximos trimestres? E também como foi a evolução de vendas do produto Space? André, obrigado. Em termos de preço médio, é interessante ver que o nosso preço médio está em 185 mil reais, ele cresceu ao longo desses meses, mas para dar um dado interessante, nosso preço por metro quadrado no último ano cresceu em torno de 10%. Então, como a gente falou, a gente vem repassando gradualmente a inflação nos preços de venda, então a gente tem, cada caso é um caso, a gente faz decisão por empreendimento, por momento de obra, por querer acelerar mais ou menos a venda das unidades, mas a gente pode ter como um número aproximado que o preço do metro quadrado evoluiu 10% nesses últimos 12 meses. Em relação aos próximos trimestres, a gente está muito atento, obviamente a inflação medida pelo IPCA está crescendo, todos estão acompanhando, o INCC ele está arrefecendo um pouco, mas a gente também está de olho nos custos de construção, está num cenário mais benigno do que estávamos há 2 trimestres atrás, mas a gente tem que estar de olho. Então, é difícil dizer quanto que vai subir o preço, mas o que a gente vai procurar fazer é continuar repassando essa inflação de custos de construção em especial para o preço de venda, dado a nossa meta de crescer nossa margem bruta e, obviamente, a margem líquida para patamares que tínhamos há 12 meses atrás. Em relação ao Space, a gente já comentou, a nossa venda foi razoável, a gente está com uma venda muito parecida com alguns outros lançamentos e dado a adaptação da nossa equipe e a jornada do cliente dentro dos nossos parâmetros aqui de um cliente diferenciado, eu acho que tem coisas para melhorar nessa atendimento ao cliente, então o que a gente espera do Space é cada vez mais ter VSOs maiores, mas por enquanto ele está em linha com outros empreendimentos que a gente lançou. Obrigado. Obrigada. Próxima pergunta, também do webcast, de Bruno Nunes. Nesse trimestre, a companhia recuperou parte da queda na margem bruta. Este patamar atual é sustentável para os próximos trimestres?
Bruno, sempre uma preocupação, margem bruta, sem dúvida. O que a gente está trabalhando, sim, é que ele é sustentável. E é o seguinte, a gente tem um fenômeno de, vou chamar aqui de backlog, de vendas que já haviam acontecido antes da aceleração dos custos de obra. O que acontece? No Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde Amarela, 80% da nossa unidade é financiado com a Caixa Econômica e na medida que a gente repassa esse cliente, nós, plano e plano, recebemos os valores fixos. Dentro desse preço de venda está embutida uma expectativa de inflação. Como a inflação de custos foi acima da nossa expectativa, isso pressionou e vai pressionar as margens dessas vendas antigas que estão no nosso estoque e estão sendo reconhecidas na medida que as obras vão andando. As vendas novas, seja do estoque, seja dos lançamentos, a gente já reprecifica com o custo atualizado da obra. Então, a gente volta a performar por margens acima do que a gente estava performando. Por isso que a gente imaginou que depois dessa pressão e a reprecificação dos produtos, gradualmente você começa a reconhecer aquele backlog que vai ficando menor proporcionalmente a cada trimestre, e você começa a entrar na receita, no reconhecimento da receita das unidades que você vendeu com a margem bruta saudável e acima do que você estava vendendo. Ou seja, existe uma transição para voltar às margens brutas anteriores. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, achamos que é sustentável essa melhora e nós estamos procurando que ela melhore um pouco mais ainda ao longo dos próximos trimestres. Obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta por áudio, basta digitar *1. Você também pode mandar uma pergunta por texto via webcast. Não havendo mais perguntas, gostaria de voltar a palavra ao Sr. Rodrigo Von para as considerações finais. Bom, gostaria de finalizar hoje aqui com uma mensagem muito importante aqui. Após um ano de IPO, gostaria de reafirmar nossa trajetória de uma forma muito positiva. Nós estamos aqui num patamar muito mais elevado de gestão em várias frentes. Gostaria de salientar 3 delas. A primeira foi uma formalização do nosso departamento de ESG e a divulgação do nosso primeiro relatório de sustentabilidade em agosto de 2021, que foi totalmente alinhado com nossos objetivos ESG de curto, médio e longo prazos. Nós aqui formalizamos também nosso mapeamento de riscos, criando ações para mitigações que forem eventualmente necessárias. Nós incrementamos nossa política de RH, melhorando o nosso ambiente de trabalho, aumentando a atração e retenção de talentos. Eu gostaria de frisar aqui que somos GPTW, Great Place to Work, desde março de 2021. Acredito que esses sejam bons exemplos do aperfeiçoamento pelo qual nos dedicamos todos os dias. E temos certeza que estamos no caminho certo para entregarmos crescimento e desenvolvimento sustentável. Obrigado a todos, um bom final de ano e até março de 2022. A teleconferência de resultados da Plano & Plano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.